Sobre a teoria da multiversal flaviana, onde eles afirmam que as cartas de Paulo, principalmente 1 Coríntios, não foi escrito nos anos 50, mas sim após 90, por usar o termo Cefas, né? Paulo, né, o apóstolo Paulo Clemente de Roma, autor do Evangelho de João, chamam Simão de Cefas, assim na teoria da multiversal flaviana. A carta de Paulo, 1 Coríntios, é colocada após o ano 90 pela multiversal flaviana. Como eu não sei editar vídeo, estou usando esses. E os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, chamam Simão de Pedro. Qual a diferença de Cefas para Pedro? Será que são títulos diferentes ou é a mesma coisa, né? O aramaico traz quepá. Cefas, né? Cefas é latim. Pedra, rocha. O grego, petros, que corresponde ao aramaico quepá e o latim cefas. Em português, Pedro. Mateus 16:18, Jesus disse para o apóstolo Pedro, o Simão, tu és quepá, Cefas, pedra, Pedro, sobre esta quepá edificarei a minha igreja. Agora eu vou mostrar os livros do Novo Testamento que traz o termo Petros ou Cefas, que na verdade é a mesma coisa. Aqui no Strong é uma concordância. Aqui traz em grego Petros. Mateus, no livro de Mateus, né? Todo esse capítulo de versículo. Pedro, aqui no azul. Petros no grego. Mateus, Petros. Ou Cefas, Petros, do latim Cefas, né? Grego Petros, latim Cefas. Então, se fosse aqui, é questão de tradução. O tradutor de Mateus poderia colocar Cefas, poderia colocar pedra, rocha, porque Jesus não chamou Pedro de Simão de Pedro, e sim Quepá, né? Então, isso é questão de tradução. Mateus, aí vamos, né? Mateus traz Pedro, do grego Petros, ou do latim Cefas, do aramaico Quepá, pedra. Mateus, Marcos, Pedro, do grego Petros, Cefas, Marcos, aí temos Lucas. Lucas também traz o termo Pedro, do grego Petros. Lucas, aí vamos entrar em João. João também traz Pedro, Petros, Cefas. Então Mateus, Marcos, Lucas e João traz Cefas ou Pedro. É questão de tradução. Vamos aqui, João, Atos, Pedro, Petros, ou Cefas, ou Quepá, Atos. Será que Paulo escreveu 1 Coríntios depois dos anos 90 por chamar Simão de Cefas? Né? Será que Paulo não está citando os evangelhos sinóticos? Gálatas já traz Cefas, mas se você vir no grego, é Petros.
no latim, Cefas, ou Kepá no aramaico, no grego, Petros ou Pedro. Primeiro Pedro, Pedro, Petros, segundo Pedro, Pedro, Petros. Aqui na Bíblia hebraica, o nome Cefas significa pedra, no grego e no aramaico. Né? Nossas Bíblias, em português, o nome do apóstolo aparece às vezes como Pedro, às vezes como Cefas. Os dois são o mesmo nome, né? Um em grego, outro em latim. Como Jesus apóstolo falava aramaico, o nome pelo qual Pedro era chamado em seu dia era Kefá, Cefá. Esse nome adaptado para o hebraico, né, que está o nome Kefá, escrito em aramaico, alfabeto estrangelo, que corresponde à letra hebraica. O aramaico, aqui, Kefas, corresponde, o aramaico corresponde ao hebraico Kefá. É muito comum hoje em dia escutarmos a famosa frase nomes traduzir, isso não é verdade. Não traduzir nomes é um costume recente, que coincide com a criação dos documentos modernos e do avião. Avião, não sei, aquele avião. Antigamente o nome era traduzido ou adaptado nas cartas de Paulo, por exemplo, às vezes o nome Kefá era traduzido para o grego Petros, 1 Coríntios 1,12. Então, 1 Coríntios é Petros, Paulo usa Petros. Então, Paulo está citando os evangelhos sinóticos, que foi escrito depois do ano 70. Ou seja, evidências de que as cartas de Paulo, 1 Coríntios, foi escrito no ano 50. Adaptar o nome Kefá, Cefas, Gálatas. Vemos, então, o teu nome Kefá pode ser traduzido para o grego sem problema, já que Pedro é masculino em grego, isso não ocorre em português, como Pedro em português é feminino, mudou-se a última letra para o, né, criando a versão masculina da palavra Pedro. Então, isso é questão de tradução. O tradutor colocou Pedro, mas no aramaico era pedra. Do aramaico para o grego, a versão em hebraico do nome Pedro, escrito da forma Kepá, encontra-se no Novo Testamento de Franz de Litzsch. Ele dá um grande volta ao chegar à sua forma final. Primeiro o aramaico Kefa, traduzido para o grego Petros, e finalmente o grego Petros é adaptado para o hebraico Petros, ou Pedro. Agora vamos no dicionário aqui de aramaico. Na verdade é o Dictionary, The Free Dictionary. O aramaico, etimologia, né? A origem da palavra. Do hebraico Kepá, rocha, pedra. Do Lishana Deni, Kepá, grego antigo, Kepas, latim, Cefas, russo, Kifa, siriaco clássico, não sei traduzir. Etimologia do aramaico, Kepá, rocha, pedra, rocha. Então, o fato de Paulo usar o termo Cefas não coloca 1 Coríntios e a carta de Paulo lá pelos anos 90. Porque Cefas é latim de Kepá e Petros do grego. Então, isso foi com certeza coisa de tradução. Né? O tradutor colocou latim porque as escrituras foram traduzidas para o latim, né? O hebraico, aramaico, o grego e latim. Então, esse pequeno estudo aqui derruba a teoria da multiversal flaviana, que coloca as cartas de Paulo e 1 Coríntios lá pelos anos 50, 70, 90, aliás, né? Então, Paulo está citando as escrituras, com certeza, os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Fiz esse segundo vídeo
já para mostrar aqui na coisa da minha cabeça, né? Aqui usando o aramaico, o grego e o latim, né? Kepa, o Petrus, Cefas. Então isso aqui derruba a teoria flaviana, né?